Piracema, da onde surgiu o termo, qual a sua função na natureza e por que a importância dela, tanto para nós pescadores como para as outras pessoas. Eu sou o Heitor, proprietário da loja Curvon Fishing, localizada em Adamantina, São Paulo. Piracema, ela surgiu de um termo técnico da língua tupi, onde teria o significado de subida dos peixes. E é um período que marca justamente essa questão, no qual os peixes estarão em grande escala de reprodução, com grandes cardumes, percorrendo de um ponto ao outro do rio, no sentido de subir o rio, para que eles possam estar encontrando o melhor local ou o local mais adequado para efetuarem tanto o acasalamento quanto a desova das espécies. A função da piracema é o acasalamento e também a fecundação dos peixes. Eles vão estar procurando nessa subida no rio, geralmente lugares onde a água estará mais quente, mais oxigenada e não tão limpa. Porque nessa água mais escura facilita que os animais sejam mais camuflados pelo curso do rio e aí evitem estarem sendo predados por outros animais. O problema principal aí é que muitas dessas jornadas que os peixes vão estar saindo de um ponto ao outro para fazer esta fecundação e acasalamento são longas distâncias percorridas e aí há um desgaste excessivo dos cardumes de várias espécies e isso faz com que eles criem um mecanismo também muito conhecido aí por quem pratica pesca esportiva, que é o que? A aglomeração de animais num único ponto. Então isso, principalmente na questão das fêmeas, para evitar que às vezes elas sejam predadas por aves, jacarés ou outros tipos de peixes, elas se juntam e ficam aglomerados para poder fazer essa subida. E aí facilitaria para nós que somos pescadores pegar uma grande quantidade de peixes numa única pescaria ou num único dia, independente do equipamento utilizado para a pesca. Quando o peixe chega no local adequado, ele vai realizar o acasalamento e depois a fecundação. As espécies de piracema geralmente são uma fecundação externa, ou seja, fora do animal e ocorrendo na água. Então com o macho e com a fêmea de forma sem contato entre os dois. E aí os ovinhos vão ser depositados na água e vão poder estar ficando livres para descerem o curso do rio novamente. E quando é o período da piracema? É aquele que nós humanos determinamos? Quando ele ocorre? Não é. É um período que o peixe, por algum motivo específico, ele consegue identificar o tempo em que irá ocorrer as chuvas antecipadamente. E a partir dali, ele já está apto a fazer esse movimento da piracema. Então, um pouquinho antes de iniciar as chuvas, eles já começam a fazer essa subida e aí é marcado muito por essas estações. Como o Brasil é um território muito grande, nós temos piracemas diferentes em vários estados do país e não uma única data para todos os estados. Então essa é uma diferença muito bacana de ser observada, mas é só naquele período que é colocado por nós humanos, igual eu falei? Não, então ele começa um pouquinho antes e também ele vai um pouquinho depois, variando conforme são as épocas de chuvas, as épocas que eles conseguem identificar isso perante a natureza. E por que a piracema é um período em que se deve controlar a pesca? Por que então que nós pescadores não podemos estar pescando neste período? Ou então por que a pesca é controlada neste período? O que ocorre muitas vezes não é o fechamento total da pesca. Existem algumas espécies que são permitidas. Então o que acontece é um controle mais efetivo sobre a biodiversidade dessas espécies, justamente para evitar que nós humanos capturasse todas essas espécies que vão estar realizando a piracema. Não são todas que vão estar praticando a desova neste período, porém muitas delas que estão nos rios aí do Brasil afora estarão fazendo neste período a desova. Então é necessário fazer o controle para evitar que se acabe. Outro detalhe é, como os peixes estão aglomerados
criando esse mecanismo de defesa, se você fosse fazer a prática da pesca e fosse retirar o animal da natureza, muitas vezes você pegaria um indivíduo adulto e pegaria ele em período de reprodução, e aí você dificultaria justamente essa criação de mais animais. Por isso é importante respeitar e pegar apenas as espécies que são permitidas neste período. A única pesca que é permitida, mesmo que seja num rio onde há o fechamento, é aquela da subsistência. Então, para o próprio consumo de populações ribeirinhas. Mas isso os órgãos fiscalizadores têm o controle nos locais onde ocorre essa modalidade de pescaria. Do resto, ou ela é fechada total ou parcial. Em algumas regiões também é notado uma outra modalidade de pescaria, que seria a pescaria esportiva, na qual você vai capturar o animal, porém você irá devolvê-lo de volta à natureza. Isso fazendo com que ele termine seu ciclo na biodiversidade e não interrompendo o período conhecido como piracema. Uma outra questão também que fica por detrás desse período defeso ou período da piracema é a questão da barragem. As barragens produzidas aí por nós humanos, o próprio nome já diz, serve para barrar a água, muitas vezes para a produção de energia elétrica ou até mesmo criando reservatórios para que não haja a escassez da água, para que nós podemos estar consumindo. Mas o que ocorre você criando uma barragem? Muitas vezes as barragens são criadas e aí há a interrupção da passagem do peixe de um lado para o outro, interrompendo esse curso da piracema. Hoje em dia existe bastante estudo referente a isso, no qual as barragens criam um mecanismo chamado de escada para evitar justamente o bloqueio dos peixes. Esses mecanismos vão fazer com que o peixe consiga passar de um lado para o outro nesse período e não interrompendo mais o curso da piracema. Dificulta um pouco, talvez, mas ao mesmo tempo ainda é uma ação que nós humanos pensamos em relação a este momento para a desova dos animais. Durante o período da piracema, tem uma outra coisa que é importante o pescador notar, que são as normas e regulamentações da legislação sobre o assunto. Então você que está acompanhando o nosso vídeo, procure se informar de acordo com a região que você vai praticar a pescaria, de acordo com o rio e também as espécies que deseja capturar. Essas normas e regulamentações vão estar descritas em órgãos fiscalizadores, como por exemplo o IBAMA, Polícia Ambiental dos estados e também alguns órgãos que não sejam esses dois que eu citei, órgãos que sejam competentes relacionados ao meio ambiente. Essas normas e restrições vão estar especificadas o que pode e o que não pode está sendo praticado. Assim também como as opções de captura de peixes, o que pode e o que não pode, e também a questão das iscas que podem estar sendo utilizadas, tá? Iscas vivas que eu quero dizer. E galera, o pessoal que mexe com peixes ornamentais também tem a mesma regulamentação. Todos os estados que tiverem o período defeso ou da piracema, vão existir as normas. Além dessa informação das questões de resoluções e normativas que vão abranger este período defeso, o período da piracema, é importante que o pescador, seja ele profissional ou amador, ele esteja atento à questão dos crimes ambientais. Por quê? O desrespeito em questão da legislação específica, a pessoa estará cometendo um crime ambiental previsto em leis. Além disso, estará sujeito a aplicações de sanções como multas, apreensão dos materiais e também dos pescados. Então, o mais importante, além de existir a lei que vai determinar o que pode ou não ser feito, é pensar em relação à questão da preservação da natureza. Eu mencionei anteriormente aí para vocês a respeito das iscas naturais ou iscas vivas. É importante o amigo pescador também saber que as mesmas vão existir restrições, ou seja, pescar com determinados tipos de iscas ou é permitido apenas com nota fiscal do produtor, nota fiscal do local onde realizou a compra, como por exemplo a casa de iscas, ou a isca não é permitida, como por exemplo aqui no estado de São Paulo. É proibido a captura, o transporte ou armazenamento de caranguejos, caramujos,
camarões. Tá? As outras iscas você pode até utilizar para pescaria, como lambari, espadinha, que é a tuvira, piramboia, desde que as mesmas estejam com nota fiscal comprovando a origem do local onde realizou a compra. Mas lembrando que essas restrições, elas ocorrem no estado de São Paulo, que eu dei exemplo. Às vezes em outros estados existirão outros tipos de restrições. Então é importante acompanhar a legislação de cada um. No estado de São Paulo, relacionado à captura dos peixes, o que é proibido são peixes considerados de espécies nativas, como por exemplo, piau três pinta, piau-sul, piapara, entre outros. O que está permitido é justamente a captura de peixes não nativos, ou seja, aqueles que foram introduzidos, como por exemplo tucunaré, curvinas, tilápias, black bass, entre outros. A legislação do estado de São Paulo também diz respeito à questão da cota para o pescador amador. Isso é muito importante observar. Porque o pescador amador é aquele que não é reconhecido como profissional, ou seja, ele não tirou a sua carteirinha de pesca profissional no órgão regulamentador. Então, para esse tipo de pescador, existe uma cota que é prevista na lei e ela diz respeito hoje, no ano de 2023, a 10 quilos dos peixes que podem ser pescados, das espécies, né, que eu mencionei anteriormente, mais um exemplar. Então seria essa a questão para o pescador amador. Já para o pescador profissional, ele não tem cota nenhuma. Ele pode estar pegando a quantidade de peixes necessários justamente por ser um pescador profissional. Além dessas restrições das normativas, a legislação específica sobre o período defeso também vai abranger os locais em que é permitido a pesca. No estado de São Paulo, existem algumas restrições referentes a barragens, cachoeiras, hidrelétricas, entre outros locais, podendo ter um distanciamento desses pontos de 500 até 1.500, 2.000 metros. Então sempre é bom observar o local também em que você estará praticando a pesca, se ele estará condizente com a legislação específica. No período defeso, também a legislação vai abranger sobre o pessoal que faz o armazenamento dos pescados. Então, os locais que vendem peixes, ou seja, as peixarias, também tem que seguir um direcionamento em relação à questão ambiental. Além disso, os piscicultores, criadores de peixes ornamentais, pesqueiros também exigem uma norma específica. Então, se você de repente é um pescador de pesqueiro de diária, você vai capturar peixes como, por exemplo, piau-sul, piau, entre outros que são nativos e estão proibidos, pelo menos no estado de São Paulo, neste período defeso, é importante que você pegue a nota, assim como também no caso das iscas. Lembra que eu falei que é importante pegar a nota fiscal da onde estará comprando. No caso de pesqueiros, pescadores que levam o peixe embora após a prática da pesca, é importante que ele receba do pesqueiro uma nota certificando que aquele peixe saiu de lá. Assim, se eventualmente você for parado por um órgão fiscalizador, como por exemplo a Polícia Militar Ambiental, você consiga estar comprovando a origem do pescado. Independente se está ou não na legislação, se está ou não na resolução, acho que o tema da Piracema é um tema que traz um questionamento em relação à questão da preservação das espécies, dos animais aquáticos, bem como também um respeito a esse período. O que é importante também para os pescadores, tanto profissionais quanto amadores. Se você gosta de uma pesca e deseja que no dia de amanhã esteja um local para a pescaria, é importante que ocorra a preservação da biodiversidade como um todo. Espero que você tenha curtido esse vídeo, tenha gostado do conteúdo. O tema é bem diversificado de acordo com cada região que você se encontra, porém ele é um tema que precisa ser esclarecido para os pescadores. Isso é uma condição muito importante antes da prática da pesca, seja ela esportiva ou ela profissional com a captura do animal.
Caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode estar deixando o seu comentário que eu estarei respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Em breve, um novo vídeo aí. Valeu, galera. Tamo junto.